Nosso bate-papo de hoje, ele é muito interessante, é um tema que afeta muitos compradores de imóveis. Um termo que, sinceramente, eu não conheci e me confundiu. Vícios construtivos. Vou conversar com a advogada Larissa Rodrigues. Larissa, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Arnaldo. Obrigada. Bom te receber aqui. Vícios construtivos. Esse termo ele me confundiu. Eu achei que era uma coisa boa, mas não é. O que são exatamente os vícios construtivos? Vícios construtivos, na verdade, são coisas bem ruins, né? Aqui a gente está falando de problemas na construção de imóveis. Então, vícios construtivos. Claro, dentro dos vícios construtivos a gente tem inúmeros exemplos, né? Mas, assim, para tentar, de uma forma resumida, né, explicar para que as pessoas consigam entender. O vício construtivo, ele é um problema, ele é um defeito na construção que compromete a solidez e a segurança daquele imóvel. E isso é um vício construtivo. Perfeito, é bem comum. A gente pode até explorar isso e quero te perguntar os tipos mais comuns que tu encontra no dia a dia. Então, os tipos mais comuns... Nossa, aqui a gente tem uma gama, né? Mas os mais comuns: fissuras, rachaduras, goteiras, infiltrações, acabamentos mal feitos, né? Falta de vedação e tudo isso que comprometa, né, de alguma forma a segurança do empreendimento, enfim. Porque o que acontece muitas vezes, né? As construtoras, incorporadoras, enfim, acabam entregando um imóvel, seja uma casa, seja um edifício. E, enfim, ao passo que as pessoas começam a morar, a residir nesse imóvel, os vícios começam a aparecer. Sim. Começa a vir uma infiltração quando chove, começa uma goteira, enfim, uma infiltração de alguma parte ali, algum problema de encanamento, quando a pessoa começa a usar o encanamento, algum problema elétrico, fissuras, rachaduras, né, falta de vedação que acaba prejudicando, por exemplo, vindo muito vento, né, em dias frios. Então, tudo isso é considerado vício construtivo. Certo. Tem também, te ouvindo falar agora, me vem na cabeça, talvez um defeito estético. Sim. Tem diferença? Tem bastante diferença. Porque o que acontece? O defeito estético, ele é um defeito, assim, visual, que ele vai prejudicar a aparência do imóvel. Certo. Né? Por exemplo, uma cor errada, um rejunte mal feito, um azulejo mal colocado. Agora, o vício construtivo, não. O vício construtivo, ele realmente compromete a solidez e a segurança daquele imóvel. Então, isso é um vício construtivo. A questão dos defeitos estéticos, enfim, também, né, podem ser, enfim, revistos ali, enfim, buscados pela pessoa, mas desde que isso esteja, assim, diferente do projeto, né, do imóvel. Perfeito. E que realmente cause, assim, uma diferença grande, assim, né? Uma diferença, assim, que seja substancial para a pessoa que adquiriu aquele imóvel daquela maneira. Entendi. E no caso do nosso ouvinte aí, identificou que tem um vício construtivo, quais que são os direitos dele como comprador? Então, aqui a gente tem que falar a respeito de alguns prazos, né? Tá. Porque não adianta a pessoa comprar um imóvel e dali 20 anos, né, verificar algum vício, enfim, e aí querer buscar, porque aí, enfim, já foi o prazo, né? Então, quando a gente fala de construção civil, normalmente a gente trabalha com o prazo de 5 anos de garantia daquele imóvel. Certo. Né? Então, assim, se a pessoa daqui a pouco viu rachadura, viu infiltração, viu, enfim, questões relacionadas aos vícios construtivos que a gente mencionou aqui, se está no prazo de 5 anos de entrega, né, da obra ali, do empreendimento, pode buscar da construtora, da incorporadora, enfim, de quem realizou aquele projeto, né? Então, assim, se a pessoa adquiriu, tá no prazo de garantia do imóvel, já contatou a construtora. O primeiro passo, na verdade, é contatar
quem lhe entregou o empreendimento, o responsável pela obra. Então, assim, verificou um vício construtivo, está no prazo ali de 5 anos, entre em contato com a construtora, com a incorporadora, informando, relatando a situação e pedindo que ela realize o reparo necessário, né? Porque como está dentro do prazo, não tem como a construtora, como a responsável pela execução daquele empreendimento, se furtar de realizar aquilo. Esse é o primeiro passo. Certo. Agora, havendo uma negativa nesse sentido, né, de fazer a realização desse reparo, aí a pessoa pode buscar os seus direitos judicialmente, né? Perfeito. Imóveis usados entram nesse quesito? Imóveis usados, na verdade, assim, os imóveis usados, eles vão depender. Por quê? Porque se a pessoa que vendeu, aí a gente entra numa questão aqui de defeito, né? De vício do imóvel. Se a pessoa que vendeu sabia daquele problema e vendeu ainda assim com aquele problema, ela pode ser responsabilizada, né? Agora, se não sabia daquele problema, é um imóvel já antigo, a pessoa vendeu e não teve nenhuma responsabilidade com relação a isso, não tinha como saber, aí fica mais difícil. Sim. Mas aqui, Arnaldo, é importante a gente colocar o seguinte também. Para além desse prazo dos 5 anos ali, tem uma questão, e aqui quando a gente fala de vício construtivo é muito importante a gente falar, que é a questão do vício oculto. O que é o vício oculto? O vício oculto é aquele vício, é aquele problema, né, que ele surge depois de passados anos ali, podem ter passado mais do que os 5 anos, inclusive, Sim. E daqui a pouco surge ali, de repente, um problema seríssimo na parede ou algo assim que comprometa a segurança, né, daquele imóvel e deveria ter sido visto quando da construção. Sim. Né? Sim, Uma sim, questão assim mal feita que vai reverberar depois de muitos anos. Isso é um vício oculto. Sim, ó, tem um exemplo aqui. Ah, pra é? elucidar. Vamos lá, então. Um cano. Às vezes Sim. mal colocado, pode Sim. ter um vazamento muito pequeno que vai dar uma infiltração dali a muitos anos. Sim, isso é um vício oculto. E também pode ser cobrado, claro que aqui a construtora, a incorporadora vai usar a justificativa, né, para não realizar o reparo, que o imóvel não está mais no prazo de garantia. Porém, a lei prevê o prazo de 10 anos 10 quando a anos. gente fala... Exatamente, porque assim... Normalmente, a questão dos 5 anos é o prazo utilizado na garantia da construção civil. Mas a legislação, ela nos dá outros prazos que, a depender da situação, como, por exemplo, essa questão do vício oculto, pode entrar aqui no prazo de 10 anos. Entre outras questões mais, né? Porque um imóvel, ele é planejado para durar não apenas 5 anos, né? Exato. Ele é planejado para durar uma vida toda. Então, daqui a pouco ele apresenta uma falha, um defeito muito sério ali na sua edificação mesmo, né? Enfim, na questão estrutural, que a gente pode também colocar nessa questão ali dos 10 anos. Porque é isso, é um imóvel, ele é um bem durável. Ele é para durar para a vida inteira. Então, ele tem que ter esse respaldo de segurança, de solidez para o consumidor que está adquirindo aquele produto, né? Tem algo muito comum aqui na nossa região, e é só a gente andar e olhar os prédios, a gente vai ver aquelas marcações com adesivos. Uhum. São as infiltrações recorrentes. Uhum. Isso também entra? Infiltrações recorrentes, e essas marcações com adesivos também são normalmente para medir o tamanho da rachadura, para ver se a rachadura está aumentando ou não, né, nesses adesivos, porque isso é muito sério, é uma questão muito crítica, né? Sim. Se a gente está falando de rachadura, a gente está falando tá comprometendo a segurança daquele imóvel, né? Então, isso é muito comum. Aqui na nossa região também, o que a gente vê que é muito comum são imóveis, né, prédios, usualmente, que eles são edificados, eles são construídos com uma planta que não observa o nosso clima daqui.
Sim. Né? Então, assim, a gente vê construtoras grandes de fora que vêm para cá e utilizam o mesmo projeto utilizado em outras partes do país, mas que aqui não dá certo, porque aqui é uma região muito úmida, o nosso inverno é muito rigoroso. Então, o que que acontece? Mofo excessivo, né? Não é aquele mofo normal que vai acontecer eventualmente no inverno, né? Sim. Por não pegar sol, é um mofo excessivo. Né? Justamente por não serem observadas algumas condições climáticas nossas aqui. E que, ali na frente, vão reverberar num vício construtivo para aquele consumidor que está adquirindo o imóvel. Que interessante isso. Então, agora, mera curiosidade. Aí, nesse caso, por exemplo, como resolver? Seria uma indenização, porque não tem como reconstruir, né? Seria uma indenização. Na verdade, podem ser feitas algumas questões ali de reformas, né? Por exemplo, a questão do mofo. Dá para passar questões ali de selantes, né? Seladores ali, enfim, para que a parede ela fique mais resistente. Sim, né? sim, Mas sim. assim... Às vezes o pessoal bota cerâmica também, né? Daqui a pouco trocar o material, o revestimento, né? Isso também ajuda bastante. Mas assim, como você comentou, não tem como construir o imóvel. Então, sim, a gente pode buscar aqui também uma indenização. Quando por exemplo, num apartamento, né? Um apartamento, nos apartamentos a gente tem que cuidar bastante o seguinte também, porque às vezes o vício, ele é em todo o prédio. Sim. Né? E aí quem tem que buscar isso é quem? É o condomínio. Agora, quando é dentro de uma das unidades privativas, por exemplo, infiltração na cobertura, né, que a gente estava comentando antes. Sim. Infiltração na cobertura. É só aquele apartamento. Quem tem que buscar é o próprio morador. Aí ele vai ter que buscar da construtora, né, ou da incorporadora ali, enfim, a realização desses reparos e, não tendo êxito ali na via administrativa, né, negociações, aí tem que entrar judicialmente. Que ótimo. Bom a gente poder falar sobre isso. Como eu te falei anteriormente, eu não fazia ideia que existia essa parte legal. Quando a gente falou vícios construtivos, eu associei até alguma coisa boa, até eu pesquisar o que era e fiquei muito surpreso. E tenho certeza que a audiência também gostou muito. Muitas mensagens aqui. Mas tudo que a gente já falou, inclusive na conversa. Então o pessoal está muito bem aqui. Claro, quem tiver alguma dúvida, quem quiser talvez até um esclarecimento, pode falar com a Larissa lá no Instagram. Uhum. Pode. LGR Rodrigues. Isso, LGR Rodrigues. LGR Rodrigues, vai falar com a doutora Larissa Rodrigues, especialista nessa área de direito imobiliário. Direito imobiliário, isso aí. Volte logo, por favor. Temos obrigada. muitos assuntos nessa área e é muito interessante a gente poder conversar. Muito obrigada, eu fico à disposição.